E aí, tá esperando o que para aprender a aplicar papel de parede? Todo dia conteúdo sobre aplicação de papel de parede. Eu sou o Roberto J. Silva. Bem, já vamos ao ponto. Essa semana é a semana da cola. Esse vídeo é tão bom que ele vai ficar só 2 semanas no canal. Depois ele vai sair, porque ele vai fazer parte do nosso curso, para você ver que o negócio vai estar bom demais. Sério? Sério. Não, tô falando sério agora. Você vai me abrir. Não, mas eu... Ah, velho. Vamos, mano, vamos. Mas não tem nada a ver, cara. Quando vira super-herói... Por que que o 007 não sai da cola dos bandidos quando vira super-herói? Porque ele vira o Bond, Super Bond. Porque ele vira Bond. Bond. Que vira Bond. Vira Bond. Ah, velho, não, o cara pegou um bagulho pronto. É o Fabinho. O cara ele tá realizando sonho de contar piada nas costas do outro. Pô, velho, não força esses negócios não, cara. Coisa natural não dá pra fazer assim, velho. Pessoal, então vamos começar agora de verdade, agora é sério, vamos deixar essas besteiras aí de lado. Pessoal, a gente vai fazer a preparação da cola agora e o nosso foco é o papel vinílico, TNT, o no-woven e, se der tempo, o papel vinilizado. Então, existe 3 tipos de textura ou densidade da cola. A textura grossa, a textura média e a textura fina. A textura da cola é muito importante porque ela vai determinar a quantidade certa que o rolo deixa no papel. Um ponto muito importante. Você sabia que você pode perder a garantia do papel usando a cola errada? Sim, o fabricante não te dá garantia se você usa a cola errada. Então a cola branca é um dos exemplos, tá? Você não pode usar ela na instalação do papel de parede. Se você usar a cola branca e der algum problema no papel, o fabricante não vai se responsabilizar. Então você quer a garantia do papel? Use a cola certa. Pessoal, a gente vai fazer agora então a preparação da cola, tá? A cola é uma cola em pó, tá? Específica e própria para o papel de parede. E a gente vai fazer a diluição dela seguindo a instrução do fabricante em 4 litros de água. Então a diluição, aqui ó, o nosso papel, o papel que a gente vai usar, ele é um papel médio. Aqui tá falando 5 litros d'água, tá? Só que a gente vai fazer a preparação agora da cola grossa. Então a cola grossa é papéis pesados. Então a gente vai usar 4 litros de água, tá? Então a gente já colocou aqui os 4 litros de água e a gente vai dissolver agora e fazer essa preparação. Essa primeira cola vai ser uma cola grossa e depois a gente vai fazer a diluição mostrando então a cola média e a cola fina. Então, pessoal, estou usando aqui ó, essa pecinha, que é uma pecinha de batedeira, né? Mas você pode usar uma colher, uma pecinha de madeira, tá? O que você conseguir misturar a cola, tá bom? E eu vou colocar esse pacotinho que tem 100 gramas. Então, ó, só ir colocando o pó e dando a misturada. Essa cola aqui, quando faz essa diluição aqui, ó, ela fica toda encaroçada, toda empelotada. Isso aqui é normal, tá? Pessoal, você sabe qual que é o tempo de descanso da cola para ela ficar no ponto certo? Em média, você vai precisar deixar ela aí uns 30 minutos, tá? Às vezes tem uma variação entre uma marca e outra, mas você precisa dar um tempo de descanso nela. Tá? Tem algumas colas que é 20 minutos, 15 minutos, mas na maioria delas 30 minutos, tá? Para ela chegar no ponto ideal para você usar. E por que precisa desse tempo de descanso aí, ó? Por causa da diluição, ó. Porque se você não deixar esse tempo, ela não vai diluir certo, vai ficar com esses gominhos, com esses caroços aqui. O que você pode usar também por exemplo, essa pecinha aqui, ó, eu posso adaptar ela, colocar aqui numa furadeira, né? Então ela vai bater mais rápido e vai dissolver mais rápido esses gomos aqui. Então esse tempo de diluição ele vai ser mais curto, tá? Mas daí você precisa usar aí uma outra ferramenta, né? Uma furadeira, uma batedeira para acelerar esse processo. Se você não tiver nenhuma dessas ferramentas, né? E estiver usando como eu aqui na mão, aí sim precisa dos 30 minutos para diluição. Pessoal, então eu estou usando aqui ó, a cola em pó, tá?
e ela é a cola que a maioria dos fabricantes indicam para a instalação do papel. E a cola que eu estou usando aqui é a cola em pó CMC. Você sabia que um pedacinho de papel pode fazer você perder seu dia de instalação? Ou pode fazer você perder sua instalação e ter que reembolsar o seu cliente? Meu Deus, como assim? Etiqueta do papel. Eu sempre falo nas instalações que eu gravo para vocês. Confira a etiqueta. Então, pessoal, se esse papelzinho aqui estiver errado, você pode perder o seu dia de instalação se você não tiver outro serviço agendado. Então, olha só, pessoal, além de você perder o seu dia de instalação, você ainda teve que gastar com combustível, com diária de ajudante. Então, são vários gastos que você pode ter sem conferir esse papelzinho, hein? Então, agora imagine você não conferir esse pedacinho de papel e ele tiver com o lote errado. Aí você cortou as faixas, começou a instalar e no segundo rolo, quando você for colocar a faixa na parede, você perceber que esse papel está com diferença de tonalidade. Se isso acontecer, a responsabilidade é totalmente sua. Por quê? Porque é seu dever conferir a etiqueta, conferir as medidas do papel e o lote também, tá? Então, dependendo da situação, você vai ter que pagar esse papel, tá? E é por isso que eu repito, confira a etiqueta. Pessoal, o que eu estou mostrando para vocês aqui nos vídeos é o que eu já passei no campo de batalha. E quando eu comecei, eu não conferi o lote das etiquetas. Igual meu sócio fala, eu tinha mais Deus na minha vida do que juízo. Pessoal, então é por isso que eu repito para vocês, porque eu não quero que vocês tenham prejuízo com a instalação, eu quero que vocês tenham lucro. Pessoal, então agora a gente vai cortar as faixas, tá? Pessoal, olha só, aqui então eu já cortei a primeira faixa, ó, do papel, e aqui eu tô com um rolo para encaixar aqui os desenhos, a estampa, né? E olha aqui, eu vou passar um detalhe para vocês. Esse aqui é um papel que ele não tem desenho recortado aqui, ó, para juntar, né? Tem estampas que ela vem recortada e você tem que encaixar certinho uma na outra, né? Em qualquer lugar que eu colocar ele, essa borda aqui, ó, ela vai bater, vai dar certinho, tá, ó. Então, ela não tem um lugar certinho para você encostar um no outro, tá? Só que daí tem um detalhe, por exemplo, aqui, ó, eu cortei a primeira faixa e eu coloquei o rolo aqui do lado. Olha só, se você ver aqui agora olhando o desenho, ó, o desenho. Tá olhando que aqui ele ficou praticamente alinhado, ó. Ó, o tênis aqui, ó, estátua. Então assim, ó, eles estão no mesmo alinhamento. Então uma das opções nesse tipo de papel com essa estampa aqui é você colocar as faixas alinhadas, que seria o quê? Todas as faixas que eu colocar, eu vou alinhar, por exemplo, aqui, ó, esse desenho, por exemplo aqui, o desenho do tênis, a estampa do tênis. Ela, em cada faixa, ela vai ficar alinhado certinho, tá? Então essa é uma opção, né, de alinhar a estampa, ó, tudo certinho. E a outra opção é eu fazer então a estampa intercalada, que é o quê? Ó, eu vou jogar um pouquinho mais para baixo aqui. E aí, olha só, a estátua tá aqui e aqui ela começa de novo. E eu vou colocar essa estátua dessa outra faixa, ó, no meio, ó, mais ou menos no meio, tá? Então como que vai ficar?
ela vai ficar fazendo este movimento aqui, ó. Ó, ela vai ficar intercalado. Um para baixo, um para cima, um para baixo, um para cima. E todos os desenhos vai acontecer isso, ó. Tá vendo aqui o carro, ó? Para baixo, para cima. Tênis, a mesma coisa, ó. Para baixo, para cima. Então você dá uma quebrada na sequência, tá? Eu prefiro, né? Eu até às vezes dou algumas dicas pro cliente. Eu prefiro colocar esse intercalado porque ele não fica tão repetitivo, né? Como aqui a estampa se repete bem curto, né? Os desenhos, então quando você coloca intercalado, visivelmente assim fica mais legal, tá? Mas lógico que isso aí é uma escolha do cliente, né? Você vai apresentar e falar as ideias que tem e ele vai decidir, tá? Aqui no caso a gente vai colocar então com o desenho intercalado. Pessoal, a gente finalizou então aqui a preparação da cola, textura grossa, tá? Então olha só, olha como é que ela ficou. É bem grossa mesmo, ó. Então essa cola aqui, ó, nesse ponto, ela vai servir para os papéis pesados, tá? Por exemplo, a mica, a palha, são papéis que têm uma textura bem grossa. Os papéis italianos, que são os papéis que são bem grossos, né? Então eles precisam de uma cola um pouco mais grossa. Então esse é o ponto, ó. Então pessoal, eu vou separar agora um pouco dessa cola, porque depois eu vou mostrar algo importante para vocês, beleza? Pessoal, então agora a gente vai afinar a cola para os papéis médios, tá? Então eu vou diluindo aqui, ó, colocando água aos poucos aqui e vou chegando ela no ponto. A cola tá bem grossa ainda aqui. Ó, ainda tá grossa. Vou colocar mais um tanto de água. Sempre que você colocar água, você mistura bem, tá? Antes de colocar mais água, senão de repente pode passar do ponto. Mais um pouquinho. Pessoal, olha só. Então aqui, ó, tá pronta a textura para papéis médios, tá? Os papéis médios aí, então, são o papel vinílico, papel TNT, papel no oven. Olha só. Ó, você vê que aqui ela escorre, ó, mas ela tá com a textura grossa ainda, ó. Então, pessoal, ó, então essa aqui é a textura média, tá? A outra que a gente fez é a textura grossa, ó. Como que dá pra ver a diferença? A outra nem escorria, já caiu as pelotas, né? Essa aqui já tá escorrendo, mas com a textura mais grossa um pouquinho, né, ó. Pessoal, olha só, então esse aqui é o ponto, ó, textura da cola para papel vinílico, o TNT no oven, beleza?
Então agora eu vou separar essa cola aqui, ó. Pessoal, um parêntese aqui, falando sobre o TNT no oven. Existem vários modelos, tá? Os mais comuns são aqueles que têm tramas mais abertas ou então tramas mais fechadas. Então o papel de TNT que tem a trama mais aberta, você vai precisar passar uma cola um pouco mais fina. Por quê? Porque esse papel ele vai absorver mais a água da cola, então você precisa afinar. Se você passar muito grossa, ele vai absorver muita água e você não vai conseguir trabalhar o papel na parede. Então, pessoal, olha só, essa cola aqui, ó, você precisa afinar só um pouquinho mais ela, para ela ficar no ponto para esse material que tem a trama um pouquinho mais aberta, tá? Pessoal, uma dica de ouro aqui para você fazer a preparação da cola. Como que você vai saber o ponto certo dela? E a primeira coisa, você vai seguir a instrução do fabricante. Só que a cola vai ficar bem grossa, tá? Então você vai ter que fazer a diluição com água para chegar no ponto que você vai precisar para a instalação do papel de parede. Ela vai ficar tipo um gel. Então comece da cola grossa para fina. Já deu tempo de descanso. Então essa cola aqui nossa, ó, ela tá muito grossa. Então a gente vai diluir ela um pouco, tá? Mas sempre quando você for fazer a diluição, você vai fazendo aos poucos, tá? Pra não acontecer de você afinar demais e ter que engrossar de novo a cola. Então eu vou colocar um pouquinho de água, ó. E eu vou mexer. Mais um pouquinho. Então, pessoal, ó, esse aqui é o ponto para esse papel. Então, ó, a hora que eu comecei a aplicar a cola no papel, ela ficou muito firme ali, eu não consegui espalhar ela no papel. Se ela estiver muito firme de uma maneira que você não consegue espalhar ela com o rolo, você precisa diluir ela mais um pouco. Pessoal, eu vou dar uma afinada na cola agora, porque eu percebi que na hora que eu passei a cola no papel, ele absorveu um pouco da água. E na parede também, porque a tinta é fosca e quando o papel e a parede absorvem muito rápido a água da cola, ele fica descolando em alguns pontos, ele não dá a aderência que precisa. Então eu faço a diluição, deixo a cola um pouco mais mole e daí vai dar o tempo certo de ajustar o papel na parede, deixar certinho e daí não vai ter esse problema de descolar. A regra número 1 para quem está começando: o instalador de papel de parede é um ser pensante e que sempre está aprendendo. Então por que eu falo que o instalador é um ser pensante e que sempre está aprendendo? Porque eu estou passando para vocês aqui o macete das colas, mas cada instalação, cada serviço é diferente. Então, pessoal, toda instalação vocês vão ter que analisar antes de preparar a cola. Um exemplo: de repente você vai preparar uma cola um pouco mais grossa, um papel um pouco mais pesado, e quando você for aplicar na parede, às vezes a tinta é uma tinta fosca e ela vai puxar mais a água da cola e vai travar ali a faixa, você não vai conseguir trabalhar com a faixa na hora da instalação. Então você vai ter que analisar isso e talvez afinar um pouco mais a cola, tá? Então a gente está passando alguns macetes, mas cada serviço você sempre vai ter que analisar, pensar para que o serviço saia da maneira certa. Então a regra número 1, o instalador é um ser pensante. Pessoal, então vocês lembram aqui, ó, eu tinha separado aqui essa cola, ó, cola grossa, para papéis pesados. Olha só. Olha como é que ela é grossa, ó. Então o que acontece? Esses tempos atrás aí, eu fui instalar um papel e era um papel no oven. Então o que aconteceu? Eu preparei a cola e fiz a aplicação do papel, só que essa emenda do papel abriu. Por quê? Porque ele era um papel de TNT que ele tinha a trama mais fechada. E o papel que tem a trama mais fechada, você precisa aplicar uma cola um pouco mais grossa, tá? Eu ainda não tinha passado por isso, eu tinha colocado os papéis com trama mais aberta, então eu usava uma cola mais fina, né? E quando eu instalei esse papel que tinha a trama mais fechada, aquela cola ficou fraca e ela acabou cedendo um pouco na emenda. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que engrossar a cola. Então esse aqui, pessoal, é o ponto
para o papel de TNT no oven, que tem as tramas mais fechadas. Por quê? Se você passar uma cola mais fina, ele não vai aderir, ele não vai segurar o papel, tá? Então precisa ser uma cola mais grossa. Então olha só, uma cola bem mais grossa, ó. Fechou então, pessoal? Ó, lembra disso sempre, papel TNT no oven, trama mais aberta, cola um pouco mais fina, trama fechada, cola grossa, beleza? Pessoal, eu achei que não ia dar tempo de fazer a preparação da cola para o vinilizado, tá? Mas vai dar tempo sim, então a gente vai fazer agora, porque aqui não é o fingir que te ensina e você fingir que aprende, não, aqui é de verdade, tá? Então, ó, a gente vai dar uma afinada agora aqui, ó. E o vinilizado, pessoal, ele tem que ficar bem mais fina a cola. Então, pessoal, e por que tem que ficar mais fina a cola? Porque o papel vinilizado, ele tem uma camada mais fina, tá? Então, se você deixar a cola muito grossa, você não vai conseguir trabalhar com ele na parede. E pode acontecer até de você rasgar o papel. Então, ele tem que estar uma textura bem fina. A corramalena. Então olha só. Olha o ponto aqui, ó, da cola para o papel vinilizado. Olha como que ele é bem líquido, ó. Viu? Pessoal, eu vou exemplificar agora para vocês aqui a textura da cola. Então tem 3 tipos, tá? Cola grossa, cola média e a cola fina, tá bom? Então eu vou fazer o exemplo aqui em cima dessa placa de piso aqui, ó. E vocês vão conseguir identificar a textura de cada um, beleza? Então, olha só, olha a cola grossa. Acho que pus muito, né? Tá bom. Hã? Tá bom, tá bom. É que eu tenho que pôr menos porque vai escorrer, velho. Cola média. E a cola fina. Olha só, então só colocando aqui já dá para identificar. Você vê que a cola grossa, ó, ela até fica mais espessa, né? Ó, ela não abaixa. Cola média, ó, ela já abaixa um pouquinho mais. E olha a cola fina, como é que ela fica? Ó, ela até vai se esparramando já, né? E ó como é que só colocando aqui a gente consegue identificar a textura da cola, ó, mais fina, um pouco mais grossa e bem grossa. Só o relevo da cola aqui a gente já consegue identificar, tá? Para vocês terem essa base na hora da preparação. Então agora, ó, eu vou levantar o piso aqui só para vocês verem melhor a diferença entre elas. Olha só. A corrida maluca. Olha a diferença, ó. Cola fininha. Cola um pouco mais grossa e a cola bem grossa. Então, pessoal, olha só. Olha a diferença. Textura bem fininha mesmo, ó. Olha aqui. Olha como é que tá bem grossa mesmo. Lógico que na hora de você passar cola, você não vai deixar essa quantidade de cola.
Mas aqui é só para exemplificar, para você ter uma base da textura, a espessura da cola, tá? Na hora da preparação. Bora passar cola na primeira faixa. Pessoal, então agora a gente vai soltar a primeira faixa, tá? Então eu vou soltar ela aqui e eu vou usar o nível aqui, vou alinhar sem riscar. Eu já vou encostar o nível e tirar o alinhamento certinho pro modelo, beleza? Pessoal, então como eu falei para vocês que o instalador é um ser pensante, olha só, passei cola aqui, tá? Tinta é fosca,
Então tá puxando mais a cola aqui, ó. Então, detalhe, o que eu vou fazer aqui, ó? O papel já tá com quantidade boa de cola, mas eu vou passar um pincel com um pouquinho de cola aqui, ó, na largura do pincel aqui, mais ou menos, tá, ó. Vou passar aqui de cima e embaixo para ficar mais fácil de eu manusear aqui e ajustar a emenda. Bora lá, segunda faixa.
Pessoal, finalizamos aí então o vídeo de hoje, tá? Fizemos a instalação do papel de parede aqui estampado com encaixe irregular, tá? E também fizemos a demonstração da cola, os 3 tipos de cola. Então valeu pessoal, obrigado e até a próxima!